João Vitor Xavier, a lateral do Cruzeiro, tem boas opções, mas vai afunilando a temporada. Já vem aí a projeção para 2026. Na sua opinião, fica Fagner, sai Fagner, fica o William, sai o William e o garoto Cauã, que acabou de chegar, hein, João? Bom dia. Bom dia, Thiago. Um abraço grande para você, pro ouvinte do Rádio Esportes. Ô, Thiago, essa é uma posição muito carente no futebol brasileiro, de uma maneira geral, né? Quando a gente pega aí o histórico recente de laterais pelo Brasil, a gente vê que tá todo mundo sofrendo com a posição. Dito isso, eu entendo o fato do Cruzeiro ter buscado um jogador experiente como o Fagner. Ele teve utilidade no Cruzeiro, entrou em jogos importantes, em momentos importantes. É sempre um cara que traz uma liderança, foi um jogador de Copa do Mundo, de muitos títulos com a camisa do Corinthians, jogou em seleção brasileira. Isso tudo traz muito peso, Thiago. Mas eu enxergo o futebol hoje de uma maneira um pouco diferente. Eu enxergo até de uma maneira parecida com o movimento que eu vejo o Cruzeiro fazer nesse momento, que é de buscar jogadores que darão retorno técnico, mas que também podem buscar o retorno financeiro no futuro. Você pega o caso do Cauã Moraes, por exemplo, Thiago, jogador novo, jogador muito elogiado lá no futebol do Paraná, fez boas partidas pelo Atlético Paranaense na Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense sentiu a saída do jogador, não queriam que ele tivesse saído. Então, eu gosto mais, Thiago, quando os times montam um planejamento estratégico de campanha, também pensando na oportunidade para revelar bons jogadores, jogadores jovens, jogadores que têm futuro e que vão ter mercado no futuro. Nosso querido Ale Oliveira, de quem eu sou fã e você sabe disso, ele sempre fala uma frase importante, que no elenco você tem que ter uma parte reservada a partir da camisa, como é que você fala, Ale? Da camisa 22, 23, exatamente, né? A partir ali da camisa 22, 23, você tem que ter jogador da base, cara, você tem que ter cara novo, senão você não reformula o elenco, você não renova o elenco, você não cria valor agregado no seu elenco para vender jogadores. Por que o Palmeiras e o Flamengo estão voando hoje, Thiago? Pega a lista aí de jogadores que as duas equipes venderam nos últimos anos. Olha o tanto de dinheiro que o Flamengo vendeu, olha o tanto de dinheiro que o Palmeiras vendeu. Então acho que o Cruzeiro tem que fazer isso também. O Fagner não é um cara que vai dar mais retorno financeiro para o Cruzeiro. Então eu prefiro muito mais que o Cruzeiro tente uma opção como o Cauã Moraes, jogadores mais jovens, para que esses caras, além do retorno técnico e da evolução para o futuro, em algum momento também possam dar o retorno financeiro. E eu vejo o Cruzeiro fazendo esse movimento e eu concordo com isso, Thiago. Não dá para ser um time só de menino, isso é ilusão. Mas ter um espaço para revelar bons talentos e contratar o jogador semi-pronto, como é o caso do Cauã, o cara ali com 18, 19, 20 anos, eu gosto muito dessa estratégia, viu, Thiago? É isso. O João Vitor Xavier, conosco no Rádio Esportes, analista da Itatiaia, meio-dia 23, João. Torcedor, além de ser ainda há pouco, né? Vai tentando ali, trocando para ver se acha alguém que encaixa ao lado do Hulk. Quem seria o parceiro ideal para hoje? Rony, Dudu, tenta o Reinier mais avançado. Qual a sua opinião do Galo para hoje à noite, hein, João Vitor? Ô, Thiago, com as opções que tem o Sampaoli no momento, pelo que tem rendido essas opções, eu acho que eu colocaria você, viu, Thiago? Eu vi o seu recente Scout histórico publicado nas redes sociais, onde você fala da sua média de 2 gols por jogo, Thiago Reis. Então eu usaria você, porque o Rony não tá jogando nada. O Dudu até agora não conseguiu jogar. O Júnior, uma grande decepção, o Júnior Santos, do que não jogou esse ano em relação ao que jogou na Libertadores pelo Botafogo ano passado. Então, o Edu Panzi fez um comentário ontem, cara, quando você pega a folha de pagamento do ataque do Atlético, é uma coisa inacreditável. O Atlético gasta uma fortuna hoje com o seu ataque, gastou uma fortuna para contratar esses jogadores e os caras não rendem, os caras não dão retorno. Então, brincadeira à parte de você ser o companheiro do Hulk no ataque, Thiago, temos que pontuar duas coisas. Uma, os investimentos feitos não deram certo. Não faltou investimento. O Atlético gastou muito dinheiro. Caso do Júnior Santos, por exemplo, jogador de 50 milhões.
Mas são jogadores caros, é uma folha de pagamento cara e que não deu retorno técnico em campo. Talvez, nesse momento, eu pensaria na possibilidade de jogar uma responsabilidade no Dudu. O Dudu é um jogador que chegou com muito barulho, botou lá a camisa 92, fez aquela graça toda e até agora fez barulho nas redes sociais e nos microfones, mas em campo ainda não conseguiu render, em campo ainda não conseguiu jogar. Então eu talvez colocaria o Dudu pelo perfil que tem, por fazer ali um segundo atacante mais aberto pela ponta com o Hulk. E até talvez a possibilidade de pensar em 3 atacantes para o jogo, já que o Atlético tem que vencer, está em casa e contra um time tecnicamente muito limitado, Thiago. Então, seja quem for, Thiago, repito o que eu disse ontem, o Atlético tem a obrigação de vencer e de se classificar. O investimento do Atlético é muito maior, o Atlético tem todas as condições de passar de fase na Copa Sul-Americana, Thiago. Todas as condições. Tomara que o time não seja, mais uma vez, um exército de um homem só, em que toda a responsabilidade fique nas costas do Hulk, viu, Thiago?